Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Diferente do capítulo 1, que o Senhor começa falando através de Miqueias de uma restauração, logo no início. No capítulo 2, Miqueias faz um lamento, denuncia o erro e a injustiça dos próprios sacerdotes, mas novamente no final do capítulo o Senhor vai fazer uma promessa e vai dar um vislumbre da restauração que ele estava por fazer na nação de Israel. E nós temos isso aí nos versículos 12 e 13. Eu farei a leitura novamente, acompanhem em suas Bíblias. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos ajude a colher da Tua palavra, Deus, o alimento para o nosso coração e para a nossa alma. Que as promessas, ó Deus, proclamadas pelo Senhor neste texto, nos façam lembrar, ó Deus, da Tua bondade e misericórdia, do pastoreio do Senhor sobre a vida do Seu povo, ó Deus, e da certeza de que as Tuas palavras, ó Deus, jamais falham. Por isso, ó Deus, alimenta-nos nesta noite com estas palavras e ajude-nos, ó Deus, a ter esperança. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, só para nós recordarmos, a sessão anterior que nós vimos, do versículo 1 até o versículo 11, Miqueias estava da parte de Deus denunciando a situação em que os líderes religiosos estavam vivendo lá no exílio, entre os israelitas que estavam lá, exilados. E então os líderes religiosos profetizavam de acordo com o ouvido ou o querer das pessoas que estavam lá. Então eles profetizavam coisas boas lá, profetizavam vinho, leite, profetizavam aquilo que o povo gostava de ouvir. Não denunciava o erro, não denunciava o pecado, e simplesmente os deixava naquela condição de engano. Agora Deus faz uma promessa. Deus diz: vocês não devem ouvir esses profetas que profetizam segundo o vinho e o pão, vocês não devem dar ouvidos a eles, mas eu tenho uma profecia para vocês. Vocês que estão vivendo uma vida distante dos meus caminhos, vocês estão vivendo uma vida distorcida, vocês estão vivendo uma vida dupla, vocês que separaram a religião da vida, das outras áreas da vida de vocês, vocês estão vivendo essa inconsistência, essa falta da verdadeira espiritualidade. Tem muita tradição religiosa, mas não tem vida. Vocês que estão nessa condição, eu tenho uma promessa para vocês. Então Deus fala através de Miqueias que Ele vai fazer com aquela nação algo que eles tinham perdido há muito tempo. Deus os reuniria novamente. Lembra que desde Roboão, depois de Salomão, o reino de Israel e o reino de Judá se separaram. Aliás, Israel se dividiu em dois reinos: o reino do norte, o reino de Israel; o reino do sul, o reino de Judá. Além disso, nunca mais houve paz em Israel, porque todos os reis que subiram ao trono de Israel fizeram o que era mal perante ao Senhor. No reino de Judá, em alguns momentos, como do rei Uzias, por exemplo, as coisas foram um pouquinho melhores. Mas agora, no tempo dessa profecia, ambos os reinos, Israel e Judá, estavam sendo julgadas por Deus, julgadas por um pecado muito comum na denúncia da maioria dos profetas: o pecado de tirar a confiança de Deus e colocar a confiança nas coisas que Deus dá, ou até mesmo nos próprios lugares da adoração ao Senhor, como nós vimos no final do capítulo 1, que aquele povo confiava nas paredes do templo, confiava nos utensílios do próprio templo. Eles confiavam nas paredes fortificadas, nos muros fortificados da cidade onde eles viviam. E eles deixaram de pôr a confiança em Deus e colocaram a confiança
na segurança que eles haviam recebido da parte de Deus através das coisas. E aí a gente até comentou bastante sobre isso, dizendo que esse é um pecado muito comum. Então quando Deus nos tira essas nossas fortalezas materiais e humanas, a gente se aproxima mais de Deus, porque a gente depende mais dele. Mas parece que quando Deus vai aumentando essas nossas seguranças, a gente é tentado. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, mas existe uma grande tentação de que a gente deixe de colocar a confiança em Deus e coloque nas coisas. A gente pode lembrar lá de Provérbios capítulo 30, da oração de Agur, né? Agur dizia na sua oração, e é um grande exemplo para nós de oração, ele dizia o seguinte: duas coisas te peço, Senhor, não me as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. É o primeiro pedido dele. E o segundo pedido é: não me dê nem riqueza nem pobreza, me dá o pão que me é necessário, para que eu não corra o risco de, empobrecido, furtar e profanar o nome do Senhor, e enriquecido, esquecer do Senhor e diga: quem é Deus? Então me dá só o pão que me for necessário. A ideia é que eu dependa de Deus todos os dias, e eu me lembre de Deus todos os dias, porque eu preciso dele todos os dias. Então, o que Miqueias denunciou, e nós vimos aí também no capítulo 2, é exatamente a segurança do povo sendo colocada num lugar diferente de Deus. Se no capítulo 1 a segurança estava colocada sobre as coisas que Deus deu, a cidade, o templo, no capítulo 2 a segurança está colocada sobre a falsa profecia de alguns líderes religiosos. Então, se no capítulo 1 ele combateu você por a segurança que você deveria colocar, o sentimento de segurança que deveria estar firmado, fundamentado em Deus, ele combateu você colocar isso em coisas. No capítulo 2 ele combateu você colocar essa segurança em pessoas. Eu sigo fulano de tal é o meu pastor, mas na realidade o termo pastor está funcionando mais como guru do que como pastor. Então é a pessoa que fica me citando ali uma série de coisas, e não necessariamente eu tenho conferido se essas questões estão de acordo com as escrituras, tá? E a gente tem isso muito, não só pastores, mas a gente vive numa época em que as pessoas gostam de se cercar de gente que supostamente tem mais espiritualidade do que ela. Então você tem, volta e meia, tem um irmãozinho aí que ora, irmãzinha que ora, que revela coisas, e que as pessoas se sentem seguras com as supostas revelações que essas pessoas fazem. As pessoas gostam disso, e aí não tem classe social, e nem academicismo, não tem intelectualismo. Você vê de gente pobre a rica, e de gente semi-analfabeta a gente com doutorado consultando esses supostos espirituais, né? E em Miqueias capítulo 2, do primeiro versículo até o 11, o Senhor condena você pôr a confiança também nesses falsos profetas que sempre existiram e sempre vão existir até a volta do Senhor Jesus. E então, na parte de hoje, que são esses 2 versículos, o Senhor chama o povo a colocar a sua esperança e a sua confiança em Deus. Primeiro porque o maior desejo deles, o maior sonho deles, que era novamente ser uma nação unificada, forte, consolidada, Deus vai fazer uma promessa para eles que Ele vai fazer isso, que Ele vai ajuntar esse povo. Não importa quantos sobrem, a ideia é, não importa em quantos ou a quantos vocês sejam reduzidos, o Senhor vai ajuntar vocês, vai fazer de vocês um único povo, um povo que quando se reúne gera um ruído. É a ideia de força, é a ideia de uma população consolidada, é a ideia de uma população que causa espanto e que causa medo, como o povo hebreu foi no passado muitas vezes. Esse povo, quando caminhou do Egito para Canaã, lá pelo deserto, apesar de ter ficado tantos anos no deserto, causava pavor nas outras pessoas, porque a mão de Deus era com eles, e eles venciam exércitos sem colocar a mão na espada. Também com Davi, com Josué, depois com Gideão, depois com Davi, este povo era um povo que causava medo nos outros, porque eles diziam: Deus é com eles. Então não há como vencer esse povo. E o grande sonho desse povo de Israel agora, cativo na Babilônia, era exatamente voltar a ser aquela nação que tinha um Deus que a defendia,
que eram um povo unido e que por causa disso eram temidos e ninguém ousava enfrentá-los. Então Deus faz essa promessa. O interessante é que Deus combate dois lugares onde as pessoas normalmente colocam a sua confiança, dizendo, não coloque a confiança lá, e daí ele vai e faz promessas. A ideia de, eu continuo sendo o Deus de vocês, eu que garanto o futuro de vocês, eu é que vou fazer na vida de vocês aquilo que vocês tanto anseiam. Então para de tentar colocar a sua confiança aqui ou acolá, porque eu devo ser o arrimo da sorte de vocês, eu devo ser o fundamento, a base de sustentação da confiança de vocês. É esse o sentido do que ele está dando. Vocês estão sendo castigados e disciplinados duramente pela idolatria de vocês, pela autossuficiência de vocês, mas eu continuo sendo o Deus de vocês, e eu vou encerrar essa disciplina e vou abençoar vocês. Essa é a ideia. Então o Senhor estava ali dando para eles esperança através de promessas. Bom, isso tem tudo a ver conosco. Tudo. Porque em vários momentos da vida da gente, Deus tem que fazer isso. Deus tem que tirar a estabilidade nossa para que a gente se volte para Ele. E é muito bom porque Deus, Ele nunca tira a estabilidade sem ao mesmo tempo nos fazer lembrar das promessas. Então normalmente quando a gente passa por um momento de crise, que vem a instabilidade, a tendência nossa, exatamente porque o Espírito Santo nos faz lembrar das promessas de Deus, nos faz lembrar da infalibilidade de Deus, da imutabilidade de Deus, e isso parece que acende uma lâmpada na nossa mente, parece que um alerta é tocado no nosso coração, e a gente volta a buscar a Deus, volta a orar, volta a ler as Escrituras, volta a depender de Deus, e as coisas voltam ao normal. Isso é bom, é muito bom que isso aconteça. Até para a gente entender, e a gente já falou várias vezes aqui sobre isso, que bênção não é necessariamente uma coisa boa do ponto de vista humano. Às vezes Deus nos abençoa muito exatamente com um problemão, uma grande dificuldade. Porque as grandes dificuldades nos fazem, nos momentos de crise, voltar o nosso foco, voltar o nosso coração para o lugar certo. Coisa que quando a gente está numa boa, parece que a gente tem uma tendência natural de cair ou desfocar ou pegar um caminho paralelo, colocar nossa satisfação, nossa alegria, nossa segurança em outros lugares. Então é muito bom ser disciplinado por Deus. Quem dera a gente não precisasse de disciplina, né? Que nós já fôssemos perfeitos, não precisássemos. Mas uma vez que a gente é imperfeito, não tem bênção maior de Deus do que a disciplina, porque a disciplina ajusta a nossa vida. É aquela ideia que está bem declarada em toda a Bíblia, que o pai que ama faz o que pelo seu filho? Diz sim para tudo que ele quer? Não, o pai que ama disciplina o seu filho. Por quê? Porque ele ama, e é exatamente por amar que ele faz questão de dizer o que é certo e o que é errado, de orientar, de alertar, e às vezes, quando nada disso funciona, de disciplinar. E aí há várias maneiras de disciplinar. Mas é interessante que o pai, eu não sei vocês, mas normalmente o pai, no meio da disciplina, ele vai dizer para o filho, olha, eu estou fazendo isso para que o seu futuro seja bom, estou fazendo isso para o seu bem. Então a disciplina, ela vem junto com uma promessa, né? Quando a gente disciplina um filho porque ele está respondendo, desobedecendo, talvez te enfrentou, aí você disciplina e diz assim, olha, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Então eu estou te disciplinando agora, por quê? Para que essa promessa de Deus se cumpra na sua vida, para que você viva muito. Então vale a pena obedecer, e é bom você sentir o quanto é duro desobedecer. A desobediência dói, custa caro, encurta a vida, mas a obediência é boa, traz promessas para a vida da gente. Então isso é parte de um conteúdo que a gente já sabe, na prática a gente até faz na criação dos nossos filhos, mas quando é Deus que está fazendo com a gente, às vezes a gente não entende. Então às vezes a gente leva um tempo para entender. Mas disciplina é boa, é bom disciplina para o indivíduo, é boa disciplina para a família, é bom disciplina para a igreja. Igreja também passa por disciplina, cidades, nações passam por disciplina. O que a gente está vendo hoje, eu não sei quanto a vocês, mas dá vergonha quando a gente liga a televisão. É uma vergonha alheia, mas é uma vergonha nossa também, porque
brasileiro, principalmente nesse mês, virou sinônimo de corrupto, de malandro, de ladrão. Então é uma vergonha para todos nós, mas o que está acontecendo lá no alto serve muito bem de exemplo para a gente usar dentro da nossa própria casa, porque essas corrupções grandes, na realidade, elas são apenas o desdobrar de pequenas corrupções que a gente comete no dia a dia. Põe alguém, vai lá segurar a fila para mim, coisas desse tipo. Pega o idoso para ir no banco fazer o serviço de banco, né? Eu volto e meia no banco, eu vejo empresa que manda idoso levado. O sujeito vai lá, tira a senha de idoso, mas chega com um malote lá de coisa para pagar no banco. Corrupção. Não, são pequenas falcatruas que as pessoas vão fazendo o tempo inteiro. Então a corrupção que se instaurou lá em cima, ela tem o nascedouro dela dentro da casa de cada um de nós. Somos nós mesmos que vamos deixando essa coisa ser fomentada a partir do nosso lar. Uma coisa que eu sempre fico me perguntando são as esposas desses homens, né? Eu fico me perguntando, será que elas sabiam? Difícil uma esposa não saber, né? E o que elas fizeram? Se calaram? Então quando um homem atinge o sucesso, as mulheres gostam de dizer, né? Por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E por trás de um grande ladrão? Ou há uma mulher que não sabe de nada, né? Eu acho muito difícil. Ou há uma mulher que tem o mesmo caráter. Então eu fico sempre me perguntando, não estou querendo jogar de jeito nenhum, não é isso, mas a questão é como é que ele conseguiu enganar a mulher, porque normalmente as mulheres não têm você não ouve e nem vê mulheres envolvidas nessas, uma ou outra que aparece lá, cada 20 homens que aparece lá, aparece de vez em quando uma mulher, e assim mesmo é mais como uma laranja do que como uma mentora desse negócio todo, né? E eu fico sempre imaginando como que esses homens conseguem fazer isso tudo e ainda driblar a mulher, porque normalmente a mulher, quando ela ouve um negócio desse, ela, até por uma questão de prevenção e por medo, ela acho que já não toparia entrar em umas coisas como a gente ouve por aí, né? Mas a questão isso acontece debaixo do nosso nariz, e é por acontecer tantas vezes debaixo do nosso nariz, a gente não fazer nada, que acaba acontecendo em âmbito nacional, tá? Mas, contudo, quando o escândalo vem, a disciplina vem, a gente tem um pouco de esperança, porque quando tem disciplina, a gente tem esperança, já é natural do nosso coração, né? E isso é bíblico, está na palavra de Deus. Então Deus disciplina e faz promessa. A promessa é o quê? Veja lá: certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. E aí quando ele fala de Jacó, ele está remetendo lá no pai, para dizer que ele está falando de quem? De Israel e de Judá, né? Certamente congregarei o restante de Israel. Qual é o restante de Israel? Domingo eu falei bastante sobre isso. Nos dias de Daniel, por exemplo, eram 4 em Judá, né? Em Israel, possivelmente não tinha um fiel, né? Então o povo de Deus passou por momentos assim que o remanescente era uma família. Nos dias de Noé, quantos haviam fiéis a Deus? Só a família de Noé. E assim mesmo ainda teve um lá no meio lá ainda que... Nos dias de Jesus, só a família de Jesus, aonde ele veio. Aquele era o último remanescente. É a última família que permanecia esperando a promessa e confiando em Deus. Então existem momentos assim mesmo. Mas nesses momentos difíceis, a promessa de Deus, eu vou juntar esse restante. Tem um lá, tem outro acolá, vou pegar esse povo todo e eu vou juntar. E eles vão ser o quê? Eles vão ser o meu povo, eles vão ficar juntos e juntos de mim. Eles serão as minhas ovelhas, eu vou pastoreá-los, eu vou cuidar deles, eu vou curar as doenças deles. A ideia do que um pastor faz. Então nós cantamos 2 hinos sobre pastor, lemos um texto, né? Um texto lá de Mateus, muito interessante, em que aparece uma mulher cananeia. E aí os discípulos falam assim: senhor, manda essa mulher embora, tá vindo atrás da gente aí, importunando e chamando. E Jesus concorda, é verdade, eu vim atrás de Israel. Ou seja, está citando essa promessa aí que Deus fez, que ele reuniria o seu povo e que seria o pastor deles. Jesus estava fazendo o quê? Pastoreando o rebanho de Israel. Ele era o pastor de Israel. Mas essa mulher cananeia fala assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do seu senhor.
E aí Jesus elogia a fé dela e diz assim: vai que vai ser feito como você quer. E depois, outras vezes, Jesus vai acabar dizendo que ele não achou em Israel fé semelhante à que ele achou no coração de romanos, de cananeus, de gentios. Ele não achou em Israel, mas achou neles. E aí é que nós nos incluímos nessa promessa, porque aqui esse texto está sendo dirigido a Israel e a Judá. Mas esse texto vai servir para nós também lá na frente, porque Deus vai nos incluir nesse povo, que é o povo de Israel e Judá junto, mas esse Israel e Judá junto deixa de ser um Israel e Judá nacional para ser um Israel espiritual, aqueles que descendem de Abraão, não de sangue, mas descendem pela fé. Ok? Mas existem outros textos, eu quero citar para vocês, porque essa promessa que Deus faz através de Miqueias para o povo, ela se cumpre em vários momentos. Ela vai se cumprir logo na sequência aqui, ela vai se cumprir porque Deus vai resgatar o povo de Israel e o povo de Judá e vai trazê-los de volta. E sobre a coordenação, sobre a orientação de Esdras e de Neemias, o culto vai ser restabelecido, a cidade vai ser novamente fortificada, mas eles não vão ficar imunes ainda à idolatria, à autossuficiência, mas por fim vem o Senhor Jesus. Então é um cumprimento dessa promessa, mas não é todo o cumprimento. Lembra que profecias, elas sempre têm dois cumprimentos pelo menos. Um cumprimento que é imediato, é para o povo que recebeu a profecia, porque senão ela não faz sentido, ela seria uma enganação, né? Imagina eu fazer uma promessa para você, mas tem a ver com a 20ª geração depois de você. Não, então Deus teve um cuidado tão grande que ele fazia uma promessa para uma profecia. A profecia tinha um cumprimento imediato ali, local, mas ela também tem um cumprimento que é maior. Esse texto, por exemplo, ele vai ter 3 cumprimentos, pelo menos que a gente pode apontar aqui de cara. Um foi exatamente no retorno de Israel e Judá do exílio. O segundo, na vinda do Senhor Jesus, que vem o pastor, o grande pastor de Israel, vem, exerce o seu ministério. E o terceiro cumprimento, sem dúvida nenhuma, lá no último dia, quando o Senhor juntar todo esse rebanho em um só aprisco. Mas a promessa foi feita, e lá nos dias do Senhor Jesus nós vamos ter o cumprimento dessa promessa ali local em Israel. E é muito belo ver isso, porque os evangelhos nos apresentam Jesus fazendo exatamente aquilo que Miqueias disse que Deus faria com o povo de Israel, o povo de Judá, de reunir, de cuidar, de ser o pastor, de levá-los, o povo sair acompanhando, seguindo o seu Senhor. Abram lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 9. Jesus, ele faz algumas declarações sobre o que ele é, né? Então, o versículo 9, para a gente resumir e já ir direto ao ponto, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E por fim o versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então você tem claramente Jesus se declarando: eu sou o cumprimento da promessa que foi feita para vocês. Vocês através de mim vão encontrar o alimento que vocês precisam, vocês vão encontrar o guia, aquele que vai dar a direção, quem vai guardar vocês, quem vai cuidar de vocês, quem vai fazer o que é necessário para que a vida de vocês seja uma vida abundante. Eu sou o bom pastor que vocês esperavam, e vocês são as ovelhas, são o rebanho. Depois vai continuar, as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, o pastor as conhece pelo nome, e por aí vai. Mas a ideia é de que essa promessa que foi feita lá em Miqueias, ela está se cumprindo em Cristo Jesus. Ele é aquele que arrebanha todo o rebanho do Senhor, todas as ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: olha, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrancará da minha mão, nenhum deles se perderá. Ou seja, eu sou esse pastor que reúno todas essas ovelhas, é o que Jesus está dizendo nesse texto que João nos escreveu. Também, se você voltar no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 49,
Veja só, ele diz: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Davi foi rei, nos nossos dias Herodes é rei, mas o verdadeiro rei de Israel é o Senhor Jesus. Tu és o rei de Israel. Apocalipse 19, 16, abram lá também, você tem outra afirmação mostrando o Senhor Jesus como o rei, como o Senhor, como aquele que merece honra, glória, como aquele que tem o domínio sobre todos. Então, é uma descrição do Cordeiro, dizendo o seguinte: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o rei que está acima de todos os reis. Ele é o Senhor acima de todos os senhores. Ele, Jesus Cristo. Então, Jesus é o cumprimento. Então, Miqueias, apesar de ser um texto do Antigo Testamento, uma profecia do Antigo Testamento, ele traz uma referência messiânica muito forte, porque essa promessa de um pastor, de um rebanho, de um só povo, bem guardado, dirigido, que segue o seu rei, essa promessa é uma promessa do Messias. Essa é a promessa a respeito de Jesus. Então vamos juntar isso. O Senhor Deus dá castigo para o povo para discipliná-lo, porque tinha posto a confiança no lugar errado, colocou a confiança nas coisas, colocou a confiança em pessoas, mas agora Deus faz uma promessa. A promessa é: eu vou restaurar vocês e eu vou dar para vocês o pastor, aquele em quem de fato vocês vão colocar a confiança de vocês. Vocês não vão colocar a confiança em coisas, não vão pôr a confiança no templo, porque o templo não salva ninguém. Vocês também não vão colocar a confiança de vocês em falsos profetas, mas vocês vão colocar a confiança de vocês no Senhor, o bom pastor que cuida do seu rebanho, das suas ovelhas. Bom, detalhe, nós temos uma mensagem messiânica no Antigo Testamento, conhecemos o Evangelho que o povo de Israel lá não tinha ainda, sabemos essas verdades, e o que acontece nos nossos dias? Continuamos cometendo o mesmo erro que o povo cometia lá. Confiamos em coisas, confiamos em falsos mestres. Mas confiamos no Senhor Jesus também, pastor. Confiamos? Ou nós confiamos, como a gente acabou de estudar em Gálatas, em Jesus e nas orações que eu faço, em Jesus e nas boas obras que eu consigo fazer, em Jesus e na quantidade de vezes que eu já li a Bíblia? Sempre foi a mensagem, desde o Antigo quanto no Novo, que a minha confiança precisa estar completamente em Cristo. Ele é o Messias, Ele é o Redentor, dele depende a minha esperança, dele depende a minha salvação. Só Ele é o meu refúgio, só Ele é o meu amparo, só Ele é a minha fortaleza, só Ele é o meu Redentor. Pedro diz: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida. E então, fechando, Miqueias nos traz uma mensagem a fim de nos levar a uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade equilibrada. E a espiritualidade equilibrada consiste, nós aprendemos aqui hoje a terceira coisa: primeiro, não pôr a confiança nas coisas; segundo, não colocar a tua confiança, não depender espiritualmente de pessoas, de profetas falsos, ou seja lá quais forem; e terceiro, a verdadeira espiritualidade é aquela que está equilibrada em cima da pessoa de Cristo. Ele é o Senhor, é dele que eu dependo, dele vem a minha salvação, ele me disciplina, ele me cura, ele me conduz. Lembra lá do Salmo 23, o Salmo de Davi? É ele que me leva para as águas que trazem refrigério, ele me guia na justiça, ele me ampara, ele me sustenta na hora que eu passo pelo vale da sombra da morte. Na presença dos inimigos não sou eu que vou me gloriar, é Deus que vai me dar a vitória. É Ele que derrama o óleo dele sobre minha cabeça para mostrar que eu não sou um ímpio qualquer, ou que eu não sou uma pessoa qualquer, mas eu sou alguém sobre quem repousa a graça do Senhor. Não é eu que tenho que fazer nada, não, é Deus. A minha justiça não depende dos meus atos, ela depende dos atos de Deus. É Ele que me guarda nos territórios difíceis, nos territórios que causam medo. E por fim, Ele é a minha segurança, porque através dele eu vou habitar na casa do Senhor para sempre.
Então esse é sempre o desafio, esse é sempre a mensagem do Antigo e do Novo, que Cristo é a nossa confiança. Cristo deve ser o sustentáculo da minha fé. E eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque eu preciso relembrar disso todos os dias, e eu acredito que a igreja do nosso tempo, a igreja do século 21, o que ela mais tem esquecido é exatamente de que ela depende 100% de Cristo. A gente está vivendo um misto aí de humanismo, com autossuficiência, com relativismo, que simplesmente elevou o homem a um patamar de, primeiro, o que decide o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Vocês já devem ter ouvido essa expressão o tempo inteiro. Alguém dizendo assim, para mim a verdade é o seguinte. Quem foi que disse que é você que define o que é a verdade e o que não é verdade? A verdade é a palavra de Deus e ponto final. O resto é interpretação pessoal. Mas a interpretação pessoal não tem nada a ver com verdade. É interpretação pessoal, é o seu ponto de vista. Isso aí não é verdade, isso é o seu ponto de vista. A verdade é o que está nas Escrituras. Ela é a verdade absoluta. E a verdade absoluta diz que a minha salvação não depende de mim. E a verdade absoluta diz que eu preciso depender de Cristo 100%. Ou é isso ou é nada. A verdade absoluta diz que o homem não passa de um nada. Nada. Daniel 4,35, vocês já estão careca de ouvir eu citando esse texto. Deus reputa os moradores da terra como nada. Somos miseráveis pecadores. O que Deus faz por nós não é porque Ele depende de nós, ou porque nós damos ordens para Ele e Ele cumpre. O que Deus faz por nós, Ele faz por uma decisão absolutamente livre do coração dele. Então, se você pode dizer alguma coisa sobre nós, nós somos um nada que é amado por Deus. E é esse o único diferencial da nossa existência. É que Deus, por algum motivo que nós não sabemos, colocou o coração na gente e ama a gente. E tudo que Ele faz por nós, Ele faz com alegria. E o coração dele está absolutamente contente comigo, apesar dos meus próprios erros. Por quê? Porque o Filho dele pagou pelos meus erros, e quando ele olha para mim, ele enxerga a minha vida pelas lentes de Cristo. Ele é o mediador entre eu e Deus. Então ele está olhando para você, mas ele vê Cristo em você. E é isso que nos dá paz, porque nós temos um pastor à nossa frente. Ele está entre nós e Deus. Ele vai nos levar até o céu. Então eu preciso lembrar disso, porque toda a promessa de restauração, toda a promessa de uma verdadeira espiritualidade, uma espiritualidade equilibrada, está construída em cima da pessoa do bom pastor, em cima da figura do Messias. Talvez vocês estejam pensando assim, mas pastor, a gente foi lá para o Antigo Testamento, achei que a gente não ia falar mais sobre isso. Mas é tudo isso. Se você pegar qualquer livro do Antigo Testamento, ele vai apontar para Cristo. Tá? A gente pode ler ainda alguns textos. Isaías capítulo 6, versículo 13, vamos lá? Ainda encontrando esses links que foram deixados aí pelo Espírito Santo através dos profetas. Isaías 6, versículo 13, veja só: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Eles dizem, olha, podem vir sobre Israel e sobre Judá, e pode derrubar, e pode derrubar, e pode cortar lá na raiz, mas ainda vai ficar um toco, e vai ficar uma semente. Ou seja, Deus é a garantia. Pode vir tempos de crise? Pode vir dias difíceis? Pode. A igreja pode passar por dificuldade? Pode, mas ainda vai restar um remanescente, porque quem fez a promessa é fiel. E um dia esse rebanho voltará a ser um só rebanho, e voltará a ser um grande rebanho. Ainda Isaías, veja lá, capítulo 10, versículo 20. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. E esse termo aí, o Santo de Israel, é uma referência específica ao Messias.
ao Senhor Jesus. Mais um, 17, capítulo 17, versículo 7. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. Promessa do Senhor, olha que coisa linda. No Antigo Testamento, a promessa no Antigo Testamento é: um dia vocês vão cumprir a lei, vocês vão ser salvos pela lei. É essa a promessa do Antigo Testamento? Não, promessa do Antigo Testamento também: um dia vocês vão olhar para o Criador de vocês, e vocês vão depender do Santo de Israel. Vocês serão salvos pelo Santo de Israel. A gente precisa colocar isso no nosso coração. A lei, como eu digo para vocês e repito sempre, e o texto que nós estamos estudando, para quem não estava aqui domingo, nós começamos estudo novo em Daniel. Quem não estava, tem que fazer uma tarefa antes de domingo, tem que entrar lá no YouTube e assistir os 2 vídeos. Tem o vídeo da introdução aqui no culto, e tem a contextualização, que é a aula da escola dominical. É 1h30 mais ou menos na totalidade, para vocês verem, para você pegar o fio da meada para continuar no próximo domingo. Então a gente vai ver que a lei, ela deve servir para fazer com que a nossa justiça sobressaia a justiça desse mundo. E eu devo orar e pedir a Deus para que eu seja como Daniel, uma referência na minha geração, de alguém que de fato conseguiu ir bem adiante dos demais, não porque é melhor por si mesmo, mas porque dependeu de Deus, e Deus moldou o caráter, tá? Então Daniel é um exemplo desse, assim como também José, nos dias de Jacó. José foi um referencial, uma diferença entre seus irmãos. Você não vai encontrar nenhuma citação de José cometendo um deslize, como às vezes a gente encontra na figura de Moisés, na figura de Abraão, na figura de Davi. Mas você tem referências na Bíblia de gente que você não vai achar esse tipo de deslize, né? Então não é que eles não tinham pecado. Possivelmente eles tinham maus pensamentos, como nós temos. Possivelmente eles falaram palavras impensadas. Mas em relação aos demais, eles conseguiram, pela graça de Deus, atingir um patamar que serve para nós de referência. Então, a lei é boa para me tornar uma referência, para me tornar parecido com Cristo. Eu não posso abrir mão da lei de jeito nenhum. Aliás, não tem nem como enxergar Cristo se eu não olhar pelas lentes que a Bíblia me dá, que é a própria lei. Não tem como eu pensar a vida a partir de outra coisa senão da própria lei de Deus. Eu tenho que pensar a vida a partir da lei do Senhor. Vamos pensar, se nós todos aqui começássemos a considerar a lei como um modelo para a minha vida. Não é um caminho de salvação, eu sei, a Bíblia diz que não é um caminho de salvação, mas é um modelo para a minha vida, e levasse a lei e o conteúdo dela para a prática, com a graça e com a dependência de Deus, na força do Espírito Santo, nossa vida ia ser muito melhor, e a vida ao nosso redor ia melhorar, a vida na nossa cidade ia melhorar, a vida na nossa família ia melhorar muito, e deve melhorar muito. Então, em momento algum, nós estamos deixando de considerar a lei e a importância dela. O ponto é: salvação é Cristo. Salvação é Cristo. Eu cresci ouvindo e às vezes sendo submetido a circunstâncias em que um determinado pastor, em algum desses cultos que a gente frequenta aí, ao longo da vida, chegava e falava: olha, vamos fazer uma oração aqui para que todos tenham certeza da salvação. Quem tem certeza da salvação, levanta a mão. E quem não tem? Não, peraí, como é que você pode ter uma igreja de crentes em Cristo Jesus que não tem certeza da salvação? Então não é crente ainda. Mas aí, qual que era a ideia por trás daquilo? A ideia é: quem está conseguindo viver uma vida santa tem certeza da salvação. Quem não está, não tem. Então os que levantaram são tudo mentirosos. Por quê? Está estribando a confiança no quê? O sujeito levantou a mão por quê? Eu queria voltar no tempo, parar tudo, igual aquela tecla pause, parar. Vem aqui, eu quero te entrevistar. Por que você levantou a mão? Possivelmente a resposta é: porque não tenho mentido, não estou roubando, não matei, não briguei com a minha mulher, não bati na minha mulher, não apanhei do meu marido, então acho que eu vou para o céu, né? Então, é estribar a confiança no lugar errado. Os judeus faziam isso também. E Jesus disse para eles, especialmente os moradores lá de Cafarnaum: vocês pensam que vocês vão para o céu porque vocês não matam, vocês não roubam, vocês não estão tirando nada de ninguém? Eu afirmo para vocês vão para o inferno. Por uma questão muito simples: vocês não se arrependem.
Vocês não se arrependem de nada, vocês acham que vocês estão perfeitos. E a gente vive um tempo assim, infelizmente é um tempo assim. E você vê o povo deitando e rolando com o nome de Deus aí, e junto com Cristo, daí vem a oração forte da sexta-feira, o copinho de água em cima da televisão, o sabonete ungido, não sei mais o que, água lá do Jordão, grão de mostarda trazido de Israel. Gente, isso virou o catolicismo do século XVI. Virou a mesma coisa. Oferta alta para perdão de pecado, indulgência. Penitência também. Então a gente está vivendo uma mistura religiosa tão perigosa, e o ingrediente venenoso dessa mistura é exatamente a autojustificação. Exatamente. E é interessante que essa doutrina ela é fundamental na vida da igreja. Spurgeon dizia que esta é a doutrina pela qual uma igreja se levanta ou cai. A justificação pela fé. Ou ela permanece em pé, ou ela cai, por causa dessa doutrina. E o que a gente tem nesse texto aí é uma sinalização. Vocês vão ser salvos, vocês vão ser reunidos num só rebanho, vocês vão ter um rei, vocês vão seguir esse rei vai conduzir vocês, ele vai guardar vocês, ele vai fazer isso, ele guarda, ele conduz, ele dirige, ele salva, é ele, não são vocês. Não tira essa presunção do coração, não são as coisas, não são os profetas, é ele, é o Santo de Israel, é Jesus Cristo, é o bom pastor, é aquele que dá vida por suas ovelhas. Então a gente precisa sempre relembrar disso e ir fazendo a nossa lição de casa. Nós temos 3 pontos até aqui. 3 pontos. Não confie nas coisas, não entregue seu coração aos falsos profetas. E aí, gente, vamos fazer uma atualização. Não entregue seu coração hoje aos pastores, bispos e apóstolos que tem por aí. E eu me incluo neles. Sou pastor também. Seu coração não tem que ser meu e nem você tem que ser meu seguidor. Eu não quero discípulo. Nosso coração é de Cristo. Vocês seguem a Cristo. Eu sou um facilitador. E no dia que eu deixar de ser um facilitador e passar a ser uma pedra de tropeço, ou vocês me corrigem e eu me deixo corrigir, ou senão vocês me mandam embora. Porque vocês devem seguir a Cristo e não a pessoas. Tem pastor que consegue fazer tanto discípulo que no dia que ele resolve ir embora da igreja, ele leva metade da igreja junto. Ou larga metade da igreja desorientada e o povo some. Não é isso. É o erro do povo de Israel. O erro do povo de Israel. Então não confie nas coisas, não põe seu coração nas coisas, porque coisa alguma pode dar segurança. Eu estava assistindo um vídeo que postaram hoje, eu achei muito interessante. Eles ajuntaram uma série de pequenos vídeos que foram encontrados em câmeras fotográficas, celulares, celular não, acredito que naquela época ainda tinha mais aquelas filmadoras portáteis, das pessoas que estavam na praia na Indonésia quando aconteceu o tsunami. Eles fizeram um apanhado de todos esses vídeos e daí muda um pouquinho a nossa compreensão. E eu acho que agora está chegando o aniversário do que aconteceu, então o pessoal muda um pouquinho a compreensão. Não sei se vocês sabiam do fato que durante 45 minutos antes da onda do tsunami, o mar ele recuou quase 1 quilômetro. Recuou. Lugar que tinha porto assim, os navios, os barquinhos ficaram tudo na terra. E o povo, ao invés de considerar, bom, peraí, se está recuando, vai voltar. Ou de pelo menos ficar espantado com aquilo, ficar com medo e sumir dali, não. As pessoas ficaram ali filmando, brincando, um foi do lado do barco, tirar foto. E tinha uns navios militares, navio de guerra, aqueles encoraçados, virado meio de lado assim, porque estava muito perto da costa. E aí quando a água recuou, e aí o povo tirando foto, dando risada e tal, até que lá adiante eles começam a ver aquela coisa esquisita, parecia um liquidificador, assim, você vê que não é uma onda normal, parece estar explodindo para lá de cima. Você imagina aquela quantidade de água voltando naquela velocidade toda, né? Então, bom, peraí, foi avisado, alguma coisa de errado estava acontecendo, deu tempo para ver,
Mas as pessoas continuaram ali, curtindo aquela situação, admirando aquilo ali tudo, e aí quando a onda chega, aí não dá tempo mesmo. Aí não tem jeito. Aí não tem como escapar. A gente precisa tomar cuidado com isso. Aquele povo lá estava tão seguro, mas tão seguro, não posso dizer individualmente, eu falo assim, o povo, a humanidade ali representada ali, estava numa condição de segurança tão absoluta, que eles não imaginavam que uma coisa daquela podia acontecer. Porque se imaginasse, imagine, se você está num lugar e você imagina que alguma coisa está errada e que algo daquela densidade pode acontecer, você some, você vai embora, você corre, você sai dali. Mas a segurança deles era tão grande que mesmo vendo um fato pitoresco, um fato inédito do mar recuar em segundos, em minutos, mais de 1 quilômetro, não é possível que ninguém imaginou que aquilo ali poderia voltar. Nenhum sinal foi tocado, nenhum alarme foi soado. Quem estava nas piscinas, ficou na piscina, beirada da piscina, assistindo aquilo ali. Tessalonicenses capítulo 4. Quando andarem dizendo por aí, paz e segurança, eu virei como ladrão da noite. É o grande problema de Israel, é o grande problema hoje. A gente está em paz, está seguro. Ilusão. Segurança, só Cristo. Ele é a nossa segurança. Então, lição de casa, não põe confiança nas coisas, não põe confiança em pessoas, mas apenas entregue o seu coração e confie de todo o coração no bom pastor Jesus. Ele é quem deu a vida pelas ovelhas, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, a Ele nós seguimos, a Ele nós obedecemos, e se for para nos ajudar a aproximar dEle, beleza, se for para atrapalhar, sai do caminho, e ponto final. É basicamente isso. Esses são os 3 primeiros passos aqui de Miqueias para uma espiritualidade equilibrada. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, te louvamos porque ela é clara. Esta promessa é uma promessa que o Senhor fez através de Miqueias ao povo de Israel e Judá, em 2 versículos, de forma bem objetiva. Não há mistérios aqui, senão, ó Deus, aqueles revelados pela própria Escritura, quanto à vinda do Filho de Deus, e que nós, ó Deus, aguardamos pela segunda vez, para reunir toda a igreja do Senhor, todo o povo do Senhor, naquele dia glorioso, em que o Teu Filho descerá sobre as nuvens, com poder e glória. Esse será, ó Deus, com certeza o cumprimento final desta promessa e desta profecia, e nós queremos, ó Deus, Te louvar, como gentios que somos, queremos Te louvar pela inclusão, ó Deus, nossa, nesta promessa. Queremos Te louvar, ó Deus, pelo pastoreio de Cristo Jesus, porque Ele foi ao ponto de entregar a própria vida pelo Seu rebanho, por cada um de nós, ovelhas do Senhor, e nós Te agradecemos por isso, ó Deus. E a nossa oração nesta noite, ó Pai, é que o Senhor nos livre de cometer estes erros, ó Deus, que são tão comuns, mesmo entre o povo do Senhor, de colocar a confiança nas coisas, nos tesouros, nas paredes fortes, ó Deus, nas fortalezas que construímos. Ó Deus, não permita que o nosso coração e nossa mente se iluda com o ouro, com a prata e com as seguranças desse mundo, mas que o nosso coração, ó Deus, dependa única e exclusivamente do Senhor. Livra-nos também, ó Deus, do engano, de seguirmos cegamente, ó Deus, as pessoas, mesmo aqueles, ó Deus, que se dizem profetas do Senhor. Ó Deus, que nós sejamos como aqueles crentes lá de Bereia, que conferem a Tua palavra, que conferem se o que está sendo dito, orientado, está de acordo com aquilo que preceitua a verdade absoluta, que é a Escritura. Que a gente não ande por aí, ó Deus, tirando conclusões pelos nossos próprios pontos de vistas pessoais, mas que a gente busque, ó Deus, a interpretação correta, iluminada pelo Teu Espírito, ó Deus, e harmonizada com todo da Escritura, para que a gente ande, ó Deus, realmente de conformidade com a Tua palavra, e que a gente, ó Deus, confie em nossa vida, continue a confiar, e dependa a nossa vida inteiramente de Cristo Jesus. Nos livre, ó Deus, do pecado de tentar o Senhor, tentando nos assegurar, ó Deus, da salvação através de obras humanas, de coisas, de objetos. Livra-nos disso, ó Deus, mas que o nosso coração esteja plenamente satisfeito em Cristo Jesus.
Que a nossa vida seja grata em todo o tempo à salvação graciosa que recebemos pelo Teu Filho. Que o nosso coração seja grato ao Senhor. E que, ó Deus, quando formos tentados a confiar em outras coisas, que o Senhor nos abençoe com a disciplina, para que a gente, ó Deus, volte para o caminho certo. Por isso, ó Deus, nessa noite, colocamos mais uma vez nossa vida em Tuas mãos e suplicamos que o Senhor nos ajude a ter um olhar mais espiritual, mais equilibrado sobre tudo que acontece na nossa vida. E que a gente seja sempre, ó Deus, agradecido, como diz o apóstolo Paulo, que nós saibamos dar graças em todo o tempo. Pedimos isso a Ti, ó Deus, e já Te agradecemos, porque sabemos que é o Senhor que nos alerta, e Te agradecemos porque a Tua palavra fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.